De todos os possíveis mundos, eu acredito que dificilmente você escolheria a nossa realidade para viver. Entre mundos de fantasia com bruxos, magos, dragões, a nossa realidade acaba se tornando decepcionante. Mas e se em meio aos mundos fantásticos existir um outro mundo um tanto diferente, com infinitas possibilidades, com uma personalidade quadrada, você cogitaria ter a chance de ter uma vida tranquila no mundo de Minecraft? Bom, para quem é novo aqui, eu sou o John. Seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do episódio e estiver me ouvindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Se você estiver ouvindo por qualquer plataforma de podcast, não esqueça de me seguir para sempre receber os novos episódios e avalie o podcast para que ele chegue em mais pessoas como você e sem muita enrolação, como sobreviver em um filme Minecraft. Para quem ainda não assistiu, tá disponível na Max, /HBO. Ele é um filme bem levinho, bem família, mas dá para ter uma noção do que é o mundo e o que talvez ele possa te proporcionar. Para sobreviver, é claro que eu vou me basear um pouco mais no jogo, tentando aplicar algumas funções no filme, já que por conta do enredo do filme, acabaram não aprofundando tanto as possibilidades do jogo. Então vamos lá. Você, por acaso, encontra dois objetos estranhos, dois cubos que fogem um pouco do que você está acostumado a ver. Intrigado por tais objetos, você os observa e então, em um movimento não intencional, você os junta, abrindo um portal bem na sua frente. Agora, com seu espírito curioso, você nem chega a cogitar as diversas possibilidades que viriam a acontecer caso atravessasse esse portal. E adivinha? Você vai atravessar ele sem nem pensar, como se seu corpo soubesse que aquilo deveria ser visto e que ali era sua hora de viver algo incrível. Ao passar o portal, você vislumbra um mundo totalmente quadrado. Incrível, mas quadrado. A natureza prevalece até onde seus olhos conseguem alcançar. Árvores, grama, animais, um céu repleto de nuvens e realmente tudo é quadrado. Mas não tão estranho. Apesar das formas serem diferentes, se comparadas ao mundo em que chamamos de real, as árvores, animais, tudo basicamente é existente no nosso mundo, exceto durante a noite, onde criaturas vão dominar todo o mundo e vão caçar. Bom, mas aí isso é um assunto um pouquinho mais pra frente. Então, agora que você tá no mundo superior, o mundo de Minecraft, você precisa antes de tudo sobreviver. Parece uma tarefa simples. E na verdade, quando você se acostuma com todos esses problemas do mundo, pelo menos a maioria deles, tudo tende a ficar mais simples. Eu, por exemplo, já joguei Minecraft incontáveis vezes, então para sobreviver, para mim é fácil, para mim. Mas estamos falando de uma experiência um pouco diferente, não é exatamente um jogo. Então, no exato momento em que você pisar nesse novo mundo, você vai lutar contra o tempo. Você terá exatos 20 minutos, talvez um pouco menos. O Steve no filme diz que a noite ela chega a cada 20 minutos. Mas sempre considere, pelo menos nesse primeiro momento, que já tenha passado um pouco ali do período da manhã. Então, nesse caso, você vai ter duas opções. Ambas são práticas e funcionais e elas podem ser realizadas sem muito esforço. Então, você vai optar entre construir uma casa do jeito que conseguir, ou cavar um buraco no chão ou uma parede que achar e ali fazer seu cantinho, seu cafofo. O mais importante é você ter um local seguro. E por quê? Porque durante a noite vão aparecer mobs, monstros dos quais eles têm um único objetivo: caçar você. E como você está no começo, sem muitos itens, tentar passar a noite ao ar livre, bom, para ser mais prático, vai acabar resultando na sua ida para o Vasco, ou melhor ainda, você vai acabar morrendo. E para passar a primeira noite, independente aí do modo que você escolher, você vai precisar coletar alguns itens. E para coletar os itens, como madeira, por exemplo, é simples. Basta você apenas bater nela, assim o bloco quebrado ele vai dropar e você pode pegar ele e usá-lo. Coletando a madeira, você vai conseguir criar a crafting table e, consequentemente, criar qualquer objeto de acordo com o material que você possui e, claro, colocando-os na ordem necessária. Agora, como usar os materiais coletados, aí já deixa uma dúvida que ficou meio sem uma certeza no filme. Todos os itens, quando você os conquista, eles dropam na sua frente.
Então você precisa pegá-los com a sua mão, certo? Até aí tudo bem. No jogo, quando você pega os itens, ele vai para o seu inventário. E por ele você pode organizar diversos itens e organizar os que você ali quer ter uma prioridade, que você pegue na mão. Controlando, obviamente, para diversos momentos específicos que você possa precisar. Por exemplo, de uma espada, picareta, um balde, tocha e por aí vai. Todos acessíveis ao você usar o teclado numérico para que você os selecione. Só que no filme, em diversos momentos, parece que os itens, quando eles são pegos, eles são limitados, no sentido de só pegue o que você conseguir carregar, como se não houvesse um inventário como no jogo. Na vida real, tecnicamente falando, nós temos um inventário também, que se divide entre nossos bolsos, carteira, mochila, bolsa, e faria sentido que no filme fosse dessa forma. Então você colocaria os itens no bolso, né? Ou, por exemplo, uma espada você conseguiria prender nas costas e por aí vai. Em teoria seria algo natural. Mas no filme, eles acabam sempre parecendo meio carente de itens, levando apenas uma espada, um machado, usando os blocos só quando disponíveis na sua própria mão. Mas o que me intrigou mesmo foi que em um momento que o Steve estava caindo, ele tira um balde do além e o usa. Então a dúvida surge: existe um inventário que você acessa com, sei lá, sua imaginação ou com sua memória para saber os itens que você tem guardado, ou eles ficam guardados no bolso e em caso de um item grande, assim como um balde com água, ele ficaria em um formato de miniatura no bolso? Eu só tenho uma coisa a dizer nesse caso. Ao entrar no mundo de Minecraft, a primeira coisa a se fazer quando coletar um item é testar essa funcionalidade. De toda forma, coletando a madeira e criando itens básicos como uma espada de madeira, uma picareta e um machado, a sua noite ela já vai ficar tranquila. Assim você acelera a coleta de recursos durante a noite que você vai passar. Geralmente, durante ali o primeiro dia, você tem sempre o objetivo no jogo de buscar lã. A lã você usa para fazer sua cama. E com a cama, ao dormir nela, você vai setar o seu respawn. Ou seja, se você morrer, você reaparece onde você dormiu pela última vez. Só que eu acredito que você não deve pensar que existe um respawn. Caso existisse, no filme o Steve ele não exaltaria tantas as vezes que ele teve e continuaria tendo medo de morrer. A cama ela deve servir literalmente para só dormir nesse caso, o que, não foge da nossa realidade, mas lembre-se de que você não vai respawnar. Se você morrer, é só uma vez, é igual à vida real. Então, para finalizar a primeira noite, que sem o foco em coletar a lã, você provavelmente passará a noite coletando outros recursos, como pedra, carvão. Com sorte, talvez você consiga alguns minérios. Então, desse modo, você precisa conhecer os principais mobs que vão te causar problema durante a noite. E de todos eles eu separei os principais, os mais conhecidos para não estender muito, senão a lista fica muito longa. Então, o primeiro deles é o Creeper, que é um ser verde e sem braços e ele vai explodir em você quando chegar o mais próximo possível. O segundo são os zumbis. Eles não têm nada de especial, eles são apenas zumbis. O terceiro, e que para mim, e acho que não só para mim, para muitos players é o mais problemático no início, são os esqueletos. Eles usam arcos e flechas, então eles são bem chatos no começo porque é difícil se proteger deles, então é um dos piores para que você encontre no início. Então esses três, obviamente eles são os principais e são os que tecnicamente falando vão te causar mais problemas no início. Existem outros mobs que também vão te caçar, mas esses três aí eles são os mais chatinhos. Ainda existem outros dois principais, mas eles são neutros, que é o Enderman, que é uma criatura grande que se você bater nele, ele vai te atacar, porque ele é neutro, então normalmente ele não te atacaria. E se você olhar diretamente para os olhos dele, ele vai se teletransportar. E ele é muito forte, então de toda forma é sempre melhor evitar um combate, já que o monstro é neutro, a não ser mais pra frente, que no jogo ele tem caçar ele, né, matar ele, lutar contra ele, tem um objetivo final. Nesse caso aqui não vai ter, né, sobrevivência. E o último mob do grupo dos principais são as aranhas.
que também são neutras e elas só te atacam se você as atacar. Então, não tem necessidade nenhuma de você atacar uma aranha. De começo, lógico, um dos itens que ela dropa é a linha, é linha, né? Isso. E você usa para fazer arco. Então, é assim, você vai ter que pegar a linha para fazer um arco em 1 hora, mas no começo é sempre evitar todo e qualquer problema. Então, existem outros mobs, na verdade existem muitos mobs, eles acabam sendo divididos em 3 grupos específicos, que são os pacíficos, os neutros e os agressivos, e é fácil de identificar. Se ele não correr e jogar algo em você ou tentar te matar, dá para conviver com ele. Bom, e na verdade, os mobs eles acabam não sendo tão simples quanto parecem. Existem alguns eventos dentro do jogo que envolvem as características dos mobs. Por exemplo, pode aparecer um esqueleto montado em uma aranha, pode aparecer um bebê zumbi, que é um bicho infernal, porque ao contrário do zumbi normal, que é lento, o bebê zumbi ele é rápido demais. Ainda nos possíveis eventos, um zumbi pode aparecer de armadura encantada, por exemplo, tornando mais difícil ainda você de conseguir derrotar um deles. E o mesmo sobre o esqueleto, que ele pode aparecer com armadura, pode aparecer com arco encantado. Então, esses zumbis antigamente eles eram eventos muito raros, mas recentemente eu fui rejogar e, nossa, tinha uma quantidade absurda de esqueleto e zumbi com armadura. Era uma armadura de couro normal, mas estava encantada. E para mim que estava com uma espada de pedra já estava muito difícil já. Mas bom, seguindo uma das opções, você vai sobreviver a primeira noite de forma tranquila. E quando amanhecer, você vai poder tomar uma certa decisão. Se você vai construir ali mesmo sua casa ou base, como preferir chamar, ou sair por aí. Geralmente outros jogadores de Minecraft, como eu por exemplo, acabam saindo por aí depois da primeira noite, e não só no dia seguinte, né, durante outros dias também, procurando um lugar bacana para morar. Mas aí vai de você. O importante é que não se esqueça de que a cada 20 minutos você precisa de um lugar para se esconder. Também é importante que você explore o mundo. Nele existem muitas coisas interessantes a se conhecer, animais, lugares. Inclusive eu acho que, se tratando de uma realidade, as paisagens no mundo de Minecraft seriam algo interessantíssimo a se presenciar. E claro, tudo isso com o objetivo de entender como esse mundo funciona. Explicando bem por cima, existem diversos biomas. Também citei aqui os principais, que é, por exemplo, a taiga, que é um lugar cheio de pinheiros e neve. Seguindo vem o deserto, que, né, é um deserto, tem areia e mais areia. Tem a selva, que é um lugar interessante para criar uma base, mas por ser uma mata fechada é difícil para ver alguns mobs durante a noite. Existem os pântanos, que é utilizado aí pelas bruxas como lar. Existem as planícies e oceanos. Esses são os principais. Como eu disse, existem outros diversos biomas e, lógico, cada um deles tem suas particularidades. E aí você pode escolher qual você quer fazer aí sua base. Lembrando que, dentre essas particularidades que eles têm, né, essas características, por exemplo, no deserto não tem árvores. Então você teria que ir até outro bioma para coletar. Entre os biomas existe essa falta de recurso que varia de um para outro. Então tenha isso em mente quando for escolher um para você construir sua base. Custa um tempo para você acabar coletando recursos para sua casa se for muito longe, mas você pode incluir isso na sua rotina, então não seria um problema. E com a rotina, eu me refiro é que a partir do momento que você tiver sua base, você vai poder facilitar um pouco sua vida. Então você vai poder criar animais, você vai cultivar alimentos derivados da terra, o que nenhuma dessas opções é difícil. Então algumas coisas você vai acabar tendo que sair para conseguir. Isso é normal, por isso que você tem que facilitar as demais o máximo possível. Então minérios, alguns itens específicos para crafting, você sempre vai ter que sair na sua jornada aí de aventureiro. Então assim, eu, como um amante de fantasias e mundos fantásticos, apesar do mundo de Minecraft, tecnicamente falando, não ser tão diferente do nosso, eu ainda o acharia incrível. E acredito que você também. Mas tem um problema.
tirando, claro, as dificuldades, onde os monstros acabam aí focando, né, em você, se for o caso de você estar sozinho, um dia a solidão vai acabar batendo. Existem os villagers, mas eles não vão conseguir falar com você. Então, na verdade, você pode até ir a uma vila deles antes que eu esqueça, né? Geralmente a gente sempre faz isso no começo. Vai até uma vila para roubar todos os recursos deles, né? Porque você é uma pessoa maravilhosa, né? Mas eu acredito que sozinho chegaria um momento de exaustão mental. Lógico, isso depende de pessoa para pessoa. Mas essa hipótese acabou me levando a algumas dúvidas sobre a aplicação do mundo. Por exemplo, no bioma do deserto, vai fazer mais calor? Você terá que vestir roupas mais frescas, julgando, claro, que tivesse um toque a mais de realidade. Se você mora em um bioma que faz frio, usar uma armadura de ferro seria um problema, teria que revesti-la com couro para ela ficar aquecida. Mas e a cama também, por exemplo? Você não vai ter sono a cada 20 minutos, mas se deitar nela, no jogo, você dorme e o dia passa instantaneamente. Então, será que se você se deitar, o dia passa? Ou você tem que tirar um cochilo de 20 minutos e logo amanheceria? Ou ela realmente só serve para você dormir de forma normal? No jogo também não existe sede, apenas fome. E se existe sede, você vai precisar buscar fontes de água doce, vai ter que fervê-la, filtrá-la. Então assim, eu não sei dizer se no mundo de Minecraft, ali partindo para a realidade, ele teria essas características do nosso mundo real. E eu acho que seria interessante. No jogo não tem essa função de frio, de sede, por exemplo, apesar de ter a de fome. Mas assim, se fosse o caso, seria bem mais difícil do que já é normalmente. Então, eu acredito que ambas as realidades elas acabam se misturando, o que torna o mundo de Minecraft mais interessante. Então, apesar da falta de indícios, o único modo de ter certeza seria vivendo e testando. Infelizmente, não tenho como dar certeza. Lembrando, né, que ainda existem outras dimensões dentro do mundo, sendo elas o Nether, que basicamente é um inferno feito de lava. Ele é abordado no filme. E também existe o The End, ou o fim, como preferir, que é um lugar perigoso para ir, que vive um dragão, cheio de Enderman, é cheio de recompensa, mas já que não existe ali um respawn, que se você morrer é só uma vez, eu acredito que você deve ignorar esses lugares e vai viver sua vida tranquila. Por isso que eu até nem falei muito deles. E uma coisa, antes de terminar, é que isso serve para todo e qualquer pessoa que já jogou, seja você homem, mulher, adulto, criança, idoso, ser humano, alienígena, cachorro, gato. O Minecraft ele te ensina a não ser ganancioso. Quando você estiver minerando, coletando recursos que foram extremamente difíceis de conseguir, quando bate aquele pensamento de nossa, eu podia ir embora já, né? Vai embora. Isso é o universo te dizendo que o pior tá para acontecer e vai acontecer. Eu vou deixar no ar. Quem já jogou sabe, e então não preciso nem especificar muito. Mas de qualquer jeito, eu quero perguntar para você. Você seria o tipo que buscaria um lugar bonito para construir uma casa? E se for esse o caso, qual bioma você prefere? Você prefere viver no frio, uma planície, construir uma casa no meio do oceano, fazer uma casa na árvore? Qual seria o seu estilo? Lembrando que é ilimitado, então você pode sonhar com o que você quiser. Bom, o episódio chega ao fim. Se você gostou do episódio e escutou até aqui, eu agradeço muito. De qualquer maneira, se estiver me ouvindo pelo YouTube, se inscreva, ative o sininho, deixe o like para sempre receber os episódios e para que me ajude a que o podcast chegue a mais pessoas. Se estiver me escutando por qualquer plataforma de podcast, se inscreva e avalie o podcast para que ele chegue a mais pessoas. De qualquer maneira, muito obrigado por escutar até aqui. Até a próxima. Um beijão para vocês. E independente de quando estiver escutando, tenha um ótimo dia, semana, mês, ano, tarde, noite, manhã. Um bom trabalho, uma boa escola. Até mais. Um beijão.